Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero começar uma série de vários pequenos vídeos falando sobre a manifestação dos sinais, dos prodígios, do poder de Deus. E o nome dessa série vai ser Um Reino de Poder. Este vídeo ele vai servir apenas como uma introdução para o assunto. Eu não quero entrar ainda propriamente dito no assunto, eu quero usar este vídeo apenas como uma introdução para despertar o desejo no seu coração por ver a manifestação do poder de Deus na minha e na sua vida. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja aos Coríntios, ele vai fazer a seguinte afirmação na sua primeira carta. 1 Coríntios 4:20 vai ter a seguinte declaração: porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em poder. Então, Paulo, ele está escrevendo para a igreja, uma igreja que conhecia dons espirituais, que sabia o que era cura, o que era prodígios, o que era milagres. Ele está dizendo para a igreja: o reino de Deus, ele não consiste somente em palavras, mas em poder. Então, se você ficou curioso, eu quero convidar você para assistir não apenas esse vídeo, mas a série toda. Esse vídeo, como eu disse, ele serve apenas como introdução. Quando eu olho para a situação de como temos vivido como igreja nos dias atuais, eu me lembro logo do livro de Juízes. Em Juízes nós temos ali uma história que ela acontece um pouquinho depois de Moisés e Josué. Nós entramos no período de Juízes. E olha só como é triste o relato que nós encontramos neste livro. Juízes, capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim, ó: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado na terra da sua herança, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois de toda aquela geração foi reunida com seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia ao Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram cultos aos Baalins, abandonaram ao Senhor. Nós temos ali uma história de Moisés, onde o povo, ele viu sinais, viram prodígios, eles saíram do Egito e a Bíblia diz que não houve nenhum enfermo entre eles. E durante o período dos 40 anos que eles estiveram no deserto, Deus se apresentou a eles como o Senhor que sara. Nós vamos olhar que eles viram milagres, prodígios, sinais, Deus fazendo pragas, Deus dando livramentos, abrindo o mar, fazendo cair maná do céu, fazendo sair água da rocha. Deus, ele operou milagrosamente no meio do povo, nos dias de Moisés. Agora, quando chega nos dias de Josué, nós vamos ver Deus também intervindo, abrindo o Rio Jordão milagrosamente para o povo passar. Nós vamos ver Deus derrubando as muralhas, entre tantos livramentos que houve, o sol parando por um dia, né, para que o povo pudesse batalhar. Então, nós vemos que houve uma geração, um povo que conheceu Deus, não apenas de se ouvir falar, mas pelas coisas que eles viam, pelas intervenções da parte de Deus. Mas, de repente, o texto que nós acabamos de ler, ele conta que Moisés já havia morrido e agora Josué, o sucessor de Moisés, também morre. E junto com Josué, diz que morreu, foi congregada toda aquela geração. E se levantou uma outra geração, como o texto diz para nós, uma geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. E essa geração que não conhecia Deus e não conheceu os feitos de Deus, não viu um Deus que operava milagres, um Deus que operava sinais, que se manifestava com poder no seu meio,
E o texto declara assim, ó, que essa geração, ela abandonou o Senhor. Sabe o que eu percebo? Que esse mesmo padrão que aconteceu nos dias de Josué, muitas vezes ele tem voltado a se repetir nos nossos dias. Eu venho de uma geração, eu comecei muito novo na igreja, eu me converti, eu entrei nos caminhos do Senhor muito novo, e eu vi uma geração que experimentou muito a intervenção de Deus, o poder, os milagres, os sinais de Deus. Porém, eu tenho vivido hoje numa geração que quase não conhece a manifestação do poder de Deus. Ouviu falar de Deus, ouviu falar dos seus sinais, dos seus prodígios, mas não conhece a manifestação do poder de Deus. E sabe o que acontece? Muitas pessoas conhecem Deus apenas de ouvir falar. Assim como Jó declara, eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar. Muitas pessoas hoje, nesta geração, conhecem a Deus só de ouvir falar. E sabe o risco que essa geração corre? Corre o risco de acontecer o mesmo que aconteceu com a geração que levantou-se depois de Josué. Uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração que não viu os feitos, não viu a manifestação do poder de Deus e se afastou do Senhor. Agora, por que eu quis trazer esse texto de Josué como introdução para falar sobre um reino de poder, a manifestação do poder de Deus? Porque quando a gente reconhece isso, isso deveria trazer no nosso coração uma indignação santa. Sim, uma indignação santa. Olha só, eu me lembro muito aqui da história de Gideão, quando ele está malhando trigo no lagar. Ali a palavra de Deus declara que um anjo aparece para Gideão e diz: homem valoroso, o Senhor é contigo. E olha só as palavras de Gideão para o anjo. Ele vai declarar assim: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, né, por que tudo isso que nos sobreveio? O que são feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Perceberam a indignação de Gideão? Gideão está dizendo para o anjo do Senhor, se Deus é conosco, né, cadê as maravilhas? Cadê a intervenção, os milagres do Senhor no nosso meio, como foi nos dias em que o Deus tirou o povo do Egito? Entenderam? Gideão está dizendo, se Deus é conosco, a gente precisa voltar a ver acontecer no nosso meio o mesmo que Deus fez no meio do povo lá no passado. Eu creio, irmãos, que essa indignação deveria estar no nosso coração. Pô, se Deus é conosco, nós precisamos voltar a ver a manifestação do poder de Deus no nosso meio. E olha só que interessante. Talvez você diga assim, pô, mas o anjo nem sequer ficou chateado com essa declaração. Por quê? Porque ele conheceu o coração de Gideão. Eu digo para vocês, eu tenho essa indignação no coração. Se Deus é conosco, e eu sei que Ele é, nós precisamos voltar a ver a manifestação do poder de Deus no nosso meio. Mas nós precisamos entender o seguinte, que a indignação, ela não pode simplesmente nos levar à murmuração. Ela tem que nos levar a um lugar de quebrantamento, de busca, de clamor diante de Deus, para que Ele volte a operar no nosso meio, manifestando o seu poder. O texto que eu quero deixar para encerrar essa introdução é o texto de Abacuque. Abacuque, nós vamos ver um clamor por avivamento. E Abacuque vai dizer assim para Deus, Abacuque 3:2. Senhor, eu ouvi falar da sua fama, dos seus feitos. Temo diante dos teus atos, Senhor. E olha só, ele vai dizer, realiza de novo, né? Aviva o teu povo, realiza de novo em nossa época e faz as mesmas obras conhecidas no nosso tempo. Perceberam o que Abacuque está dizendo? Ele diz, realiza de novo, Senhor, né? Em nossa época, nos nossos dias, as mesmas obras. Fazes conhecida no nosso tempo. Abacuque estava dizendo, Senhor, eu ouvi falar dos teus feitos lá no passado. Eu ouvi falar de tudo que o Senhor já fez no meio do seu povo. Abacuque está clamando por avivamento. Ele diz, aviva o teu povo, reaviva. Faz de novo, na nossa época, nos nossos dias, as mesmas
obras que o Senhor já fez no passado. Por isso, irmãos, eu quero encerrar essa introdução dizendo para você o seguinte: busque a presença de Deus. Tá? Que você tenha no seu coração despertado essa mesma indignação que está no meu coração. Né? Que nós não venhamos deixar uma geração, né, um legado para a próxima geração, de que uma geração que não conhece a Deus, que não conhece a manifestação do poder de Deus e talvez por causa disso venha se afastar e se desviar dos caminhos do Senhor. Mas que nós, nos dias de hoje, possamos ser como Moisés, como Josué, que venhamos a ser exemplos da manifestação do poder de Deus no meio da igreja. Tá? Que a indignação que está no nosso coração, talvez como Gideão, de dizer assim, ó, se o Senhor é conosco, cadê o poder, cadê os sinais que nós ouvimos os nossos pais nos contarem? Cadê as curas, os sinais, os livramentos poderosos? Mas que essa indignação, ela não nos leve a simplesmente murmurar. Ah, hoje a igreja não ora, hoje já não tem mais círculo de oração, hoje o pessoal já não sobe mais no monte orar como subia antigamente. Que essa indignação nos leve a levantar um clamor diante de Deus, como foi com Abacuque. Senhor, eu ouvi falar das tuas obras, aviva o teu povo, faz de novo nos nossos dias, na nossa época, as mesmas obras que o Senhor já fez lá no passado. Que esse seja o meu e o seu clamor. Então, eu quero deixar essa introdução, porque daqui para frente nós vamos falar de um reino de poder, que não consiste somente em palavras, mas na manifestação do poder de Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, deixar os seus comentários aqui embaixo, tá? E não se esqueça de compartilhar ele com seus irmãos. E se não é inscrito, se inscreve no canal. Um abração e até o próximo vídeo.